Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é Marcelo Gantes e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos? Vamos ver. Ácidos nucleicos são compostos orgânicos, ou seja, são compostos presentes em organismos vivos, são compostos que apresentam na sua estrutura a molécula de carbono, ok? Eles são encontrados nos núcleos da célula, por isso o nome nucleico. Ácido nucleico vem do núcleo da célula. Os primeiros ácidos nucleicos descobertos, eles foram descobertos no núcleo das células. E qual é a função desse ácido nucleico? Bom, esses ácidos nucleicos têm uma função muito nobre. A função deles é transmitir e armazenar todo o material genético, tá? Toda a nossa genética, ou seja, é no ácido nucleico que vai dizer como nós somos. A cor do nosso cabelo, a nossa altura, o tom de pele, se é destro, se é canhoto, se tu vai ter olho azul, se tu vai ter olho claro, se tu vai ter olho verde, olho castanho, se tu vai ter pele negra, pele branca. Todas essas definições estão na nossa genética, estão lá escritas no nosso código genético, na nossa informação genética que se encontra no núcleo da célula, que se encontra nos nossos amigos ácidos nucleicos. Então são compostos orgânicos extremamente importantes para definir a nossa forma. A gente encontra esses ácidos nucleicos em todas as células do nosso corpo. Todas, do dedão do pé à pontinha da orelha, nós temos o mesmo ácido nucleico. É o mesmo em todas essas células, tá? Então, ele é extremamente importante porque ele vai nos formar, ele vai dizer como nós devemos ser formados. É a receita de como produzir um eu, tá? Um você, todos nós, tá? Quem são esses ácidos nucleicos? Basicamente dois, DNA e RNA. Esses são os dois tipos básicos de ácidos nucleicos que nós temos. Então, a molécula de DNA, ela é um ácido que é chamado de ácido desoxirribonucleico. E a molécula de RNA também é um ácido que é chamado de ácido ribonucleico. O DNA e o RNA, eles são polímeros. O que são polímeros? Polímeros é uma estrutura longa formada de várias partes iguais. Essas partes iguais nós damos o nome de monômeros. Imagina um colar de pérolas, tá? Então, cada pérolazinha daquele colar seria um monômero, que vai formar o colar como um todo, e o colar é o polímero, entendeu? Então, colar de pérolas, o polímero, cada pérolazinha, o monômero. E o DNA e o RNA são compostos mais ou menos da mesma forma. Eles são polímeros compostos por vários monômeros. Tá, e qual é a pérola desse DNA? Qual é o monômero desse DNA? O monômero desse DNA é uma molécula, é uma estrutura chamada de nucleotídeo. O nucleotídeo ele é composto de três partes, de um fosfato, de uma pentose e de uma base nitrogenada. O fosfato ele é o mesmo, tanto para DNA quanto para RNA. A pentose ela varia, tem diferença da pentose de DNA e de RNA, e a base nitrogenada, elas podem ter 5 tipos diferentes. A gente vai ver tudo isso com calma, tá? A gente vai ver essas diferenças com calma, tá ok? O mais importante daqui é entender que os ácidos nucleicos são DNA e RNA, eles têm essa mudança aqui, a gente vai ver o porquê. São dois açúcares diferentes, pentose, ose, terminação ose, quer dizer que é um carboidrato, que é um açúcar, e esse carboidrato ele diferencia a molécula de DNA e RNA. A base nitrogenada, então, são 5 diferentes e a gente vai ver como é que elas interagem, como é que elas são formadas nessa molécula de DNA e de RNA, ok? Mais adiante, então. Como eu havia falado, a molécula de DNA ela é um polímero formado de vários monômeros. Esses monômeros eles vão se ligando aqui, ó. Aqui temos o nucleotídeo, aqui temos o nucleotídeo, aqui temos o nucleotídeo. Então eles vão se ligando e formando essa estrutura que a gente já conhece, a gente já viu em filmes, já viu em desenhos, já viu em vários locais, essa estrutura do DNA, tá? Então, cada pedacinho disso aqui é um monômero que vai formar todo esse polímero aqui do nosso amigo DNA, do nosso amigo RNA. No caso aqui é um DNA que está aparecendo na imagem, tá? E podem ver aqui, a gente vai falar mais disso, que tem letrinhas diferentes.
que são as bases nitrogenadas. Elas variam conforme a ordem que está. Essas letrinhas é o que vão dizer como nós somos. Isso aqui que é nossa genética, isso que é o nosso genótipo. Aqui que está todas as nossas características. A ordem que essas letrinhas aparecem, a ordem que essas bases nitrogenadas aparecem, é que vai dizer se a gente vai ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, se a gente vai ser, ter o olho claro, o olho escuro, aquilo tudo que a gente já tinha falado anteriormente. Então tá tudo guardado nessa sequência de letrinhas aqui, no nosso genótipo, ok? A gente viu há pouco tempo atrás que 2 brasileiras sequenciaram o genótipo do coronavírus em 24 ou 48 horas, não me lembro agora direito. O que elas fizeram? Elas conseguiram sequenciar as bases nitrogenadas desse coronavírus. Eles conseguiram fazer a sequência desses nucleotídeos. Qual era a sequência de nucleotídeos desse vírus que chegou ao Brasil? E qual é a importância disso? Para que elas fizeram isso? Graças a essa técnica que elas conseguiram desenvolver, o Brasil consegue fazer os exames, os testes, a testagem para ver se a pessoa é positiva ou negativa para o novo vírus. Tranquilo? Então, sabendo a ordem dessas letrinhas, eu consigo identificar organismos, eu consigo identificar uma série de coisas. Tá beleza? Vamos em frente. Então, vamos falar do nosso amigo DNA. O que é o DNA? Normalmente a gente vê ele nessa dupla hélice, ou seja, eles são duas fitas que se entrelaçam formando uma hélice, uma dupla hélice. Imagina uma escada caracol, aquelas escadas helicoidais, tá? Elas são juntas. Essa volta que ele dá são graças às ligações químicas que mantêm esse DNA junto, coeso. Só que uma fita de DNA é extremamente longa, extremamente grande. E como é que ela pode caber dentro do núcleo da nossa célula? A célula é visível ao olho nu e ele está ali dentro, ele está no núcleo dessa célula. Então, ele começa a se espiralar, se condensar tanto, que ele vai formando estruturas cada vez menores. E ele começa a se enrolar na volta de proteínas. Tá aqui, ó, essas proteínas aqui são chamadas de estonas. As estonas é onde o DNA se enrola, tá? Ficando cada vez mais denso, cada vez mais enroladinho. Ele se enrola tanto que forma uma estrutura chamada de cromossomo. Vocês já ouviram falar de cromossomos? Então, os cromossomos é uma única molécula de DNA. Aqui tem uma única molécula de DNA presente no núcleo da nossa célula. Nós humanos temos 46 cromossomos, então são 46 moléculas de DNA diferentes presentes no nosso núcleo. Então são 46 moléculas de DNA enroladinhas, bem compactas, formadas, presentes, guardadas lá no nosso núcleo. E essa molécula de DNA, esses 46 cromossomos, é o que vão dizer como a gente é formado, como é que a gente vai ser feito, ok? É a nossa receita, tá aqui. Show? Então vamos para a próxima. As bases nitrogenadas do DNA são 4. Ah, Marcel, mas tu falou que eram 5. No DNA são 4. Depois a gente vai ver que tem uma diferença que aparece uma quinta molécula, mas no DNA são 4. Adenina, citosina, timina e guanina. Elas têm uma ordem, elas seguem um ordenamento, tá? Por quê? A molécula de adenina, ela sempre vai se ligar, sempre vai estar na companhia de uma molécula de timina. Então, se eu tenho adenina nesse lado, do outro lado eu vou ter uma timina. Elas estão sempre ligadas, elas estão sempre juntas. Se eu tenho uma citosina aqui, obrigatoriamente do outro lado eu tenho que ter uma guanina. Olha o desenho. Se eu tenho uma citosina, eu tenho uma guanina. Se eu tenho uma timina, eu tenho uma adenina. E assim vai indo, ok? Sabendo que uma depende da outra, a gente consegue saber as proporções que essas bases têm no DNA. Essa proporção a gente chama de relação de Chargaff. A relação porque se eu tenho A, eu tenho que ter T. Se eu tenho C, eu tenho que ter G. Eu tenho que ter essas relações entre as moléculas. Então, olha só. Se eu sei que eu tenho 20,3% de adenina, obrigatoriamente eu tenho que ter 20,3 de timina. Eu não posso ter mais e não posso ter menos, porque o que eu tenho de adenina, eu tenho que ter de timina. O que eu tenho de A, eu tenho que ter de T, porque elas são complementares.
Se eu tenho mais de uma e de outra, tem alguma coisa muito errada na tua molécula de DNA. Se eu tenho 20,3 de A e 20,3 de T, isso aqui dá 40,6. Portanto, o resto, tudo que sobra, eu tenho que dividir pelas outras duas. Então, 29,7 de C e 29,7 de G, tá? Então, é só fazer uma continha, essa molécula ela fecha 100%, não pode ser mais nem menos. Se fizer a continha aqui, vai fechar 100%. Olha aqui, ó. 3 com 7, 10 vai 1, 9 com 1, 10 vai 1, 2 com 2, 4 mais 1, 5. 50% desse lado, 50% desse lado. Ok? Então, essa é a relação de Chargaff. O que eu tenho de A, eu vou ter de T, e o resto eu separo nas outras moléculas. Tranquilo? É bem simples, tá? É bem tranquilo de entender. Tá ok? Seguindo então, pessoal. Por que isso aqui está marcado? Por que tem essa setinha? Porque aqui, ó, tem uma diferença bastante grande entre adenina, entre RNA e DNA, que é essa letrinha D. A gente falou que o DNA é um desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Tá? Por quê? Porque essa pentose é uma desoxirribose. Então é daqui que vem o nome dele. Uma desoxirribose dá origem ao ácido desoxirribonucleico. No RNA, a gente vai ver isso depois, é uma ribose. E a ribose dá origem ao ácido ribonucleico. Então, no DNA eu tenho uma desoxirribose e no RNA eu tenho uma ribose. Show? Partiu então. Uma coisa importante no DNA é que ele consegue se replicar. Imagina, tu vai lá, te cortou, fez um machucado, fez uma ferida, tu tem que cicatrizar essa ferida. E como é que isso aqui vai fechar? As tuas células vão começar a se dividir. Todas as tuas células têm o mesmo DNA, têm o mesmo material genético. Para ter o mesmo material genético em todas as células, tem que haver uma cópia desse material genético. E essa cópia a gente chama de replicação. E a replicação do DNA, ela é semi-conservativa. O que isso quer dizer? A molécula de DNA, ela vai ser copiada, ela abre e copia. Só que, quando eu pegar um lado da molécula, eu peguei esse lado e copio uma fita nova, mantendo um lado da antiga. Do outro lado vai ser a mesma coisa. Mantive um pedaço da fita antiga e copiei uma fita nova. Olha só. O meu DNA original aqui é azulzinho, tá? Eu vou abrir essa molécula de DNA e vou moldar duas novas fitas, que são as vermelhinhas. Então eu tenho metade da antiga, que é azul, e metade da nova, que é vermelha. Então é semi-conservativa, porque quando eu faço a duplicação, eu conservo a fita, metade da fita antiga, só sintetizo a outra parte da fita nova. Deu para entender? Então, eu conservo metade da fita e sintetizo uma nova. Do outro lado, conservo uma metade da fita e sintetizo uma nova. Por isso que é semi-conservativa. Eu conservo só metade dela, a outra metade é nova. Mas por que isso é feito? Isso é feito para evitar, para prevenir erros na duplicação do nosso DNA. Se eu tenho uma fita molde, eu só tenho que fazer agora o pareamento nos moldes que eu já tenho. Assim, a gente evita erros na duplicação do DNA. Por isso que a replicação é semi-conservativa. Tranquilo? RNA. O RNA, ele tem uma diferença também grande no DNA, porque ele é uma fita simples, não é uma fita dupla, é uma fita simples. E agora, ele tem 4 bases nitrogenadas também, mas aqui aparece a 5ª base, que é a uracila. Então, adenina, guanina, citosina e uracila. Aqui que está a diferença, aqui que está a 5ª base. Uracila eu só tenho em RNA, eu não tenho uracila em DNA, só tenho ela em RNA. Então olha só, a adenina sempre liga na uracila, a citosina sempre liga na guanina. Aqui é igualzinho. Aqui que muda, porque o A ligava no T, mas agora no RNA o A vai ligar no U, ok? Outra mudança, a pentose.
Não é mais uma desoxirribose, é uma ribose, que nem a gente já havia falado. E a função do RNA é copiar a informação genética lá do teu DNA e levar para o ribossomo, a organela responsável para fazer a síntese das proteínas. Então, ele faz o meio campo entre o teu DNA e a síntese de proteínas e o teu ribossomo. Tá? Essa é a função do nosso amigo RNA. Show? Vamos para a próxima. Existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O RNA mensageiro, ele consegue, é o único deles que consegue entrar e sair do núcleo. Então o que ele vai fazer? Ele é uma espécie de Uber, é uma espécie de motoboy. Ele vai no núcleo da célula, copia a informação que o núcleo mandou, ele copia a ordem do núcleo. Olha só, eu preciso que tu sintetize essa proteína. Ele vai lá, copia essa síntese, copia essa informação e sai do núcleo. Sai do núcleo e vai até o ribossomo, até o RNA ribossômico. Lá ele vai dizer para o ribossomo: olha só, ribossomo, o núcleo mandou essa informação aqui, mandou essa ordem. Então, agora tu vai ter que sintetizar essa proteína, nessa ordem aqui. O que o ribossomo vai fazer? Tá ok, mas para sintetizar essas proteínas, eu preciso de aminoácidos. E quem é que vai trazer esses aminoácidos para o ribossomo? O RNA transportador. Ele transporta os aminoácidos do citoplasma até o ribossomo na ordem pré-estabelecida no núcleo, na ordem que veio do núcleo. Ele diz que os aminoácidos vão se enquadrar numa ordem específica. Então, a mensagem vem para o ribossomo lê essa ordem e o RNA transportador vai colocar os aminoácidos na ordem pré-estabelecida no núcleo, formando as proteínas. Todas as proteínas do nosso corpo. O nosso cabelo, a nossa unha, a melanina da nossa pele, a melanina do nosso olho, os nossos hormônios, tudo isso veio à ordem lá do núcleo, trazido pelo RNA mensageiro até o RNA ribossômico, que com a ajuda do RNA transportador formou as proteínas. Deu para entender? Beleza? Agora, para acabar, só mais uma coisinha aqui sobre as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas podem ser de 2 tipos. Elas podem ser púricas ou pirimídicas. Essa diferença se dá na quantidade de anéis aromáticos. As bases púricas têm 2 anéis aromáticos. As bases pirimídicas têm apenas 1 anel aromático. As bases púricas é a adenina e guanina. Um jeito fácil de guardar isso aqui, olha só. Púrica lembra pura, né? Púrica lembra pura. E as bases são adenina e guanina. Água. Água. Água é pura. Então uma base púrica, uma base pura é a adenina e guanina. Água. Show? O resto, todas as outras são pirimídicas. Tá ok? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá ok? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá favorável? Isso aqui é a maneira que tem pra gente poder guardar. É um macetezinho pra gente poder guardar essa informação. Base púrica, adenina e guanina. Água. Beleza? Agora, a última questão que pode cair nas provas. Já caiu no Enem. As bases nitrogenadas, elas são ligadas por pontes de hidrogênio. Elas se mantêm estáveis por pontes de hidrogênio. É isso que mantém um lado do DNA ligado no outro. Essas pontes de hidrogênio, elas mantêm a adesão, então, entre as moléculas. Mas olha só o desenho. Entre a guanina e a citosina, eu tenho 3 pontes de hidrogênio. Entre a adenina e a timina, eu tenho 2 pontes de hidrogênio. O Enem já perguntou qual das bases. Ele dava várias moléculas de DNA e perguntava qual era a mais difícil de romper. A mais difícil de romper seria a molécula que apresentava mais guanina e citosina. Por que mais difícil? Porque tem mais pontes de hidrogênio do que adenina e timina. Então, se eu tenho uma molécula que eu tenho uma maior concentração de guanina e citosina, ela vai ser mais difícil de romper do que outra que eu tenha adenina e timina. Então, eu vendo a relação entre elas, eu vou saber qual vai ser mais difícil de se romper e qual vai ser mais fácil. Entendeu? Então,
3 pontos de hidrogênio entre adenina, 3 pontos de hidrogênio entre guanina e citosina e 2 pontos de hidrogênio entre adenina e timina. Tranquilo? Bom, pessoal, por hoje é só, a gente vai parar por aqui. Espero que tenha entendido a aula, tá? Um abraço para vocês, sigam aí a gente, sigam aí nosso canal, compartilha com os amigos, então, tá ok? Beijo para vocês, até a próxima.